E aí, você tá com a vida fodida? Tua vida tá uma merda porque você tá pagando muito karma aí? Fala, meu povo, que alegria! Eu sou o Diogo Cardial e esse é o Magia Revelada. E hoje vamos falar de coisa boa, vamos falar de karma. Ou melhor, 9 coisas que não te contaram sobre karma. Tudo isso e muito mais depois da vinheta, porque agora nós temos vinheta, olha só. Roda aí! Gente, falar sobre karma é uma das chaves mais importantes para compreender o fenômeno da vida, assim. E na espiritualidade é o rolê mais central que existe, porque karma simplesmente é regra de conduta, né? Regra de conduta, ou seja, como a gente se relaciona com o divino em relação ao que a gente faz e as coisas que acontecem com a gente na Terra. Então, é muito importante, assim, e por ser muito importante, por ser muito central, é um assunto muito polêmico. Logo, às vezes eu posso ficar um pouco mais enérgico aqui, mas não se assustem, é tudo feito com muito coração, com muito amor, com muito carinho. A gente precisa desconstruir muita coisa, e para desconstruir tem que ter um pouco de energia. Gente, vamos lá, é muito difícil a gente falar de karma sem a gente falar em pecado. Isso porque nas sociedades que são influenciadas pelas tradições abraâmicas, o que é isso? É aquela musiquinha, pai Abraão tem muitos filhos, e aí muitos filhos ele tem e criou vários povos, entre eles o povo judeu, que mais tarde influenciou fortemente o Império Romano, e aí se espalhou pela Europa as tradições cristãs, e hoje a gente tem grande parte da América tomada por elas, de forma hegemônica. A gente tem o Islã, e pasmem, o Rastafari também é uma tradição abraâmica, porque todos eles vêm desse tronco, onde você tem Deus de Abraão, Jeová, revelando ao homem, né, aos seus discípulos, aos seus seguidores, as leis divinas. É o fenômeno lá da comunicação, de Moisés na sarça ardente, em cima do morro. Ele chega lá e é a ele revelado as leis divinas. Dessa percepção da lei revelada pelo divino, que também se confunde muito com a lei dos homens, ou seja, a lei que a gente chega em comum acordo para reger nossa vida em sociedade, a gente tem uma produção de sentido que é muito forte, que é, caso você cumpra as leis de Deus, você cumpra aquilo que parece ser certo, porque afinal isso moralmente é bem aceito, e essa moral está muito relacionada à religião. Caso você cumpra essas leis, você vai ser regalado com as benesses do paraíso, com a glória de Deus, com prosperidade, com vida eterna, com rios, com rios de mel e leite, ruas de ouro, né? Essa é a ideia do paraíso. E caso você descumpra essas leis divinas, você vai para o inferno, vai ter choro e ranger de dentes, mármore do inferno, porque isso é um grande pecado, né? Então o pecado, ele é o descumprimento da lei de Deus, que parece pra gente aquilo que é certo e errado. Afinal, a gente determina o que é certo e errado em sociedade muito pela influência moral das leis divinas que são reveladas aos homens, lá, os 10 mandamentos, ou mesmo quando a gente tem sacerdotes que teoricamente representam Deus e dispõem sobre leis, muito influenciado pela interpretação do sacerdote, ou do papa, quem seja, do concílio, sobre o que é certo e errado aos olhos de Deus. Quando você descumpre essa lei, você sempre está sendo ameaçado com o inferno, com o pecado, com a punição. Já a palavra karma, a ideia, o conceito karma, que é um conceito hindu, um conceito oriental, que não tem nada a ver com as tradições ocidentais nossas, ele é uma percepção completamente diferente da realidade. Ela tira a relação causal entre ação, descumprimento da lei de Deus e consequência, para ter uma relação mais direta entre ação e consequência. Perceba que aí quem está mediando o que acontece com sua vida ou não é mais um poder divino, e sim é a simples consequência que rege as leis da natureza. Karma, então, do sânscrito, significa ação, e essa ação logo está relacionada a uma consequência. Então a primeira coisa que não te contaram sobre karma é que karma não é pecado. Olha que maravilha, já tirou aí, ó, um monte de pecado, né? Coisa boa. Gente, nessa onda do karma não ser pecado, a gente tem que entender, assim, é muito fundamental que a gente entenda que karma é uma relação de ação e consequência. Então, qual que é o karma de você ser um professor? É dar aula. Qual que é o karma de você ser pedreiro? É construir paredes. Já o karma de você, por exemplo, encher a cara de cachaça, pegar teu carro e ir a 120 por hora numa avenida movimentada, pá. Pode ser, não necessariamente mas pode ser atropelar alguém. E desse processo de atropelar alguém, pode ser que você seja preso. E desse processo de você ser preso, pode ser que você seja assassinado na cadeia, né? Acontece, as cadeias são ambientes muito violentos.
Bem, isso significa que na vida passada você assassinou pessoas, ou você bateu o carro, e por isso está sendo punido? Não. Isso é uma consequência direta das ações que você tomou para chegar àquele momento. As consequências das consequências. Isso que é karma. Uma rede de consequências intrincadas, complexas, uma coisa meio efeito borboleta, que vai te levando até um evento final. Só que esse evento final, ele não é o produto do descumprimento da lei de Deus. E sim, ele é o produto das suas escolhas. Eles são as consequências das suas escolhas. E tudo nessa vida tem consequência para o positivo ou para o negativo. Essa ideia de karma era um binômio. Um binômio porque ela é um que não pode ser dissociado do outro. A ação aí no karma, que significa a palavra, ela não pode ser dissociada da consequência. É como se você pegasse uma esfera e olhasse para ela, só que ela tem outro lado. Não tem como você pegar e separar ela. As ideias, muitas vezes, conceitos e ideias orientais, elas têm muito essa questão, assim. Elas são ideias complexas, duais e ao mesmo tempo não duais, porque ela tem dois lados, mas ao mesmo tempo esses dois lados precisam coexistir para formar a ideia como um todo. O que acontece é que no final do século XX a gente teve grandes movimentos de pensadores europeus indo beber das fontes orientais. A exemplo, a gente tem a influência forte do Allan Kardec, quando vai doutrinar, né, escrever a doutrina espírita, ele absorve muito desses conceitos e o karma é um deles. E o Allan Kardec, com todo respeito à obra fantástica, que é a obra da codificação espírita, ele tinha ali muitas percepções e muitas ligações com a própria Igreja Católica que dominava, né? A gente tinha já a Reforma Protestante, tendo efeitos fortes, mas a gente tinha uma sociedade que ele estava inserida que era eminentemente cristã, e uma sociedade cristã era sempre pautada pela culpa e pelo medo, né? A gente tem esse processo no cristianismo que é a culpa em relação ao que você fez e o medo em relação ao que você vai fazer. E esse processo ele é uma engenharia social de controle muito efetiva. Porque, a exemplo, se você tem medo de sair da igreja porque você vai para o inferno, você nunca sai. E se você tem culpa dos seus pecados no passado e está ali, né, naquela missão de ser perdoado por Deus, você também não consegue se desprender daqueles sistemas de controle, de crença, etc. E, com todo respeito ao Kardec, que teve um trabalho incrível na codificação espírita, ele ainda era muito influenciado por essas percepções, né, de culpa e medo. E quando ele vai beber das tradições orientais para codificar, compreender melhor aquele processo, o processo mediúnico, o processo do fenômeno espírita, ele acaba absorvendo esses conceitos de uma forma um pouco deturpada. O mesmo se passa com a Helena Blavatsky. Ela bebeu também de muitas fontes do Oriente, principalmente de mestres ali budistas, né, mestres tibetanos, hindus. E esses conceitos de karma, eles foram muito, né, não só de karma, mas também de sexualidade, tantra, eles acabam recebendo muitas influências da própria sociedade que tem ali suas limitações, suas percepções de tempo e espaço que são indissociáveis de qualquer sociedade. Eu, aqui como brasileiro, vivendo nesse tempo, nessa história, vou ter as minhas crenças, as minhas amarras e limitações dadas ao contexto social, e isso é impossível de tirar. Logo, quando a gente trata o termo de karma à luz desses pensadores europeus, a gente vai ter ali muito erro de tradução. A gente vai traduzir como pecado, a gente vai traduzir como destino horrível, né? Vai ter conotações de bem ou mal, vai ter conotações de culpa, de medo. E isso é natural, mas é importante desconstruir. Então a segunda coisa que não te contaram é que karma é ação e consequência. O resto é só erro de tradução. Ah, mas Diogo, minha vida não dá certo, eu sou muito azarado, minha vida tá travada e muitas coisas acontecem de errado, o boy não me liga no dia seguinte, meu cartão de crédito tá no vermelho, blá blá, nada dá certo, pá, isso é porque, com certeza, na vida passada eu fui uma pessoa muito má, ou eu cruzei com um gato preto e aí ele fez acontecer isso, ou eu fui muito escroto com a minha prima, e aí eu tô sendo punido por Deus, ou ainda, não, eu tenho que lidar com essa pessoa aqui na minha casa porque é meu karma. E aí o meu karma, que a gente tem um karma junto aqui que a gente não pode se dissociar, sabe? Tem que ficar sofrendo com essa pessoa forever por causa do bendito do karma. Gente, para com essa ideia. Ó, foca aqui no tio. Você é responsável por aquilo que acontece na sua vida. Ponto. Aê! Maravilha, rapaz. Olha só, é você que é responsável. E sendo você responsável, a gente pode tirar aí o elemento Deus da jogada. Ah, então por que eu tenho um relacionamento péssimo com minha mãe, com minha irmã? Com certeza tem aí questões de vidas passadas, né? Existem marcas kármicas, ou seja, marcas mentais de ações que você tomou e essas ações geraram consequências em relação a crenças limitantes. Isso existe. Então você, por exemplo, teve uma vida passada onde você tinha muita dificuldade de lidar com dinheiro, ou sofreu um trauma financeiro muito grande, ou sofreu um trauma amoroso. Você, às vezes, tem um processo de reencarne
onde algumas crenças, bloqueios, né, limitantes, eles estão ali influenciando, vibrando no seu campo energético, e isso faz com que a sua relação com algumas coisas, questões, seja mais difícil. Mas isso não significa que você está sendo punido por Deus e a partir dessa punição a sua vida não está dando certo. São coisas completamente diferentes. Porque perceba aí, karma não dita culpa. O karma, ele dita responsabilidade. A culpa é um processo que é unicamente dado por você mesmo. Se você se dá a culpa, pronto, você pegou. Ela existe, a culpa existe, mas assim, você que se dá a culpa. Deus não culpa ninguém. Deus não pune ninguém. Né? Inclusive isso é um spoiler, que essa é uma das verdades. Então, você está tendo uma vida conjugal muito difícil, isso é um karma? Não. Pode até ser que você tenha ali marcas kármicas de processos traumáticos, mas o karma de você estar se desentendendo com uma pessoa, às vezes, é da sua ação de ser intolerante, da sua ação de não conseguir contar até 10, respirar fundo e encarar aquela dificuldade como um processo de evolução. Ou seja, você pode muito bem tomar ações a partir de hoje, se você tiver foco, disciplina, treinar, se você botar um projeto na sua cabeça, você pode tomar ações para que essas coisas se concretizem. Nós somos deuses criadores, nós somos deuses co-criadores. Isso, assim, tô cansado de falar, vocês não sabem porque esse canal é novo, mas tô cansado de falar isso. Então, não é porque você está sendo punido, não é porque Deus está bravo com você, Deus está chateado. Galera, se Deus, que é uma consciência, né, se essa energia criadora suprema, ela pudesse ser reduzida na forma de um homem, com certeza esse homem ele não teria raiva, não teria birra, não daria chilique, não ficaria tacando raio nas cabeças dos outros porque não gostou da pessoa que ela fez ali coisa errada. Isso não existe. O que existe é a gente toma ações, essas ações têm consequências, que desencadeiam em coisas negativas ou positivas. Isso não é a mão pesada de Deus. Isso é a nossa mão pesada ou leve, enfim, no nosso destino. Então, a verdade número quanto? Deixa eu olhar no meu roteiro. Então, a verdade número 3, você é o único responsável por aquilo que acontece com você. Parece óbvio, né? Mas, aí ó, essa ideia de karma e de pecado tira as obviedades precisam ser ditas. Mas então, assim, não existe consequência, Diogo, para quebrar a lei de Deus, para descumprir os mandamentos de Deus? Né? Quer dizer que assim, no ponto de vista energético espiritual, eu posso pegar uma metralhadora e sair matando criancinha, eu posso fazer o que eu quiser, que tá de boa? Não existe assim um processo né? E aí, pagar as contas do que fez? Né? Cadê a lei do retorno? Gente, leis de Deus existem, leis divinas existem, mas não como a gente as conhece. O que acontece é que durante a história, de fato, existem muitos seres, deuses, divindades ou representantes de Deus, representantes dessa energia suprema, que eles vêm até o nosso plano material e trocam sabedorias, fazem parcerias com as pessoas. E nesses processos de parcerias eles revelam algumas coisas que servem para ajudar o ser humano. Porque, gente, na moral, Deus não precisa de você. Deus, ou a energia suprema, ou o casal criador, ou a deusa, ou o que quer que seja, ou os mentores, eles não precisam da gente. Eles não estão nesse nível assim, de dependência. É uma compreensão espiritual, de evolução muito superior a essa relação de troca, sabe? Do tipo, Deus quer que você ame Ele, porque aí amando Ele fica de boa com você. Não é assim que funciona. Deus é amor e é amor incondicional. Logo, Ele não precisa que você faça algo que o agrade para ir te dar benesses ou te punir. Né? Ele está muito além disso. Deus não é o seu amiguinho da quinta série. A lei divina, ela existe, né? A lei da criação, ela existe. Mas muitas vezes a gente não tem acesso a ela porque, a pretexto de ser um porta-voz da lei de Deus ou de interpretar a lei de Deus, a gente tem muitos homens com seus desejos mundanos, podemos assim dizer, de manipular essas leis de Deus para utilizar elas como uma estratégia de controle, né? Um feitiço pelo controle, um feitiço pelo poder, às vezes ele sobe a cabeça. Então não duvido, por exemplo, que Moisés tenha subido ao monte e trazido os 10 mandamentos. Porém, eu tenho lá minhas dúvidas se de fato o que está escrito lá em Levítico ou em alguns livros, né, do Velho Testamento, que falam sobre a diáspora do povo hebreu no deserto e as várias leis lá que eles colocam, elas de fato são leis assim com esse status divino. Né? Aí eu tenho muita dificuldade de acreditar, porque se elas servem muito mais para manter privilégios, para você ter processos de controle, processos de poder, processos de vaidade, do que de fato auxiliar os homens e mulheres na sua evolução. E é para isso que serve as sugestões divinas. Ou seja,
quando você tem Deus ou alguma divindade falando, olha, faça jejum e oração, não é porque ele quer que você esteja lá se penitenciando e sofrendo, e danificando seu corpo para fortalecer o espírito. Então, se a gente tem um processo, por exemplo, de orientação, né? Porque é isso que as divindades são grandes orientadores. Uma orientação de, olha, faça jejum, é porque o jejum tem uma série de benefícios. O jejum, ele aumenta o processo de autofagia, que você elimina células defeituosas e diminui o seu processo de toxinas, porque ele come essas células com toxina, melhora o processo de resistência à insulina, melhora o processo de perder peso, etc. E tem uma clareza mental incrível no jejum. Logo, olha, faça jejum e oração que você vai se dar bem, vai ser bom para o seu processo de clareza mental, vai ser bom para o seu processo de compreensão da realidade, beleza? Olha, não mate, porque matar pessoas é ruim, matar pessoas é algo que fere a lei da evolução, né? Porque se você está morto, você tem dificuldade para evoluir, você tem dificuldade para mudar o seu estado energético. Então, não mate, porque caso você mate, vai ter consequências. Essas consequências vão ser, às vezes, difíceis para você lidar com. Mas não sou eu que vou te dar essas consequências. É a sua própria ação que te dá a sua consequência. Olha, não cobice o cabrito, a casa e a mulher do próximo, né? Mas por quê? Porque Deus vai ficar muito ofendido se você ir lá e trair sua esposa? Cara, deixa eu falar aqui, ó, foca em mim. Deus tá cagando se você traiu sua esposa ou não. Sério, ele não tá nem aí. Porque ele não tem esses sentimentos mundanos. Ele fala isso, né? As divindades falam, assim, orientam às vezes o processo, nem todas, mas algumas orientam o processo de monogamia porque é da compreensão de algumas linhas ou existem caminhos de evolução através da monogamia. Ou seja, olha, fica aí com uma mulher só, fica aí com um cara só, se você está num relacionamento, seja sincero, não tenha o processo de cobiça do outro, das coisas do outro, porque isso não vai fazer bem para sua frequência, para a frequência que você está construindo, né, a energia de modular a energia um do outro, que é a energia do namoro. Não vai ser legal se você tiver ali outras energias influenciando nesse processo, então não faça. Quer dizer que se você trair, você vai tomar um raio na cabeça? Não. Quer dizer que se você não cumprir talvez a orientação que as divindades passam, você vai ter processos mais difíceis, você vai ter, às vezes, alguma dificuldade ou outra que você poderia simplesmente não passar? Sim, essa é a ideia. Logo, verdade número 4 que não te contaram é que lei de Deus é uma sugestão e não um mandamento. Gente, verdade número 5 que não te contaram que karma não é boleto. É isso, karma não é karma não é boleto. Logo, para com essa história de que você está pagando um karma. Que você tá aqui com a pessoa ali, né, tendo uma relação muito difícil com sua mãe, porque você está pagando esse karma. Você não está pagando karma nenhum. Para com essa ideia. Pagar a karma vem muito assim da ideia do pagar o pecado, né? Porque na igreja católica, né, antigamente, você tinha o processo de confissão do seu pecado, aí o sacerdote, ele te dava, olha, esse pecado aqui é desse tamanho, logo vai ter que fazer uma penitência desse tamanho. E aí, sei lá, 10 Ave Maria, 5 chibatadas, caminhar no milho. Você tinha essa questão do pagar o pecado com a penitência. Inclusive, as próprias instituições penais, elas surgem disso, né? Onde os padres, eles, em processo meditativo, de jejum, de dor, eles refletiam ali e tentavam expurgar o pecado, né? Expurgar o pecado, tirar o pecado de você através da dor. E esse processo, assim, de sofrimento para aliviar a dor é uma coisa que não tem nada a ver com karma e, inclusive, não tem nada a ver com a realidade. Isso é uma grande viagem, a gente tem que se livrar disso. Então você não tá tendo uma relação merda com seu parente, com sua mãe, com seu namorado porque você tá pagando um karma. Você não tá num emprego bosta porque você tá pagando um karma. Você tá nessa situação porque você tomou atitudes e tomou ações que deram nessas consequências. Ponto final. Gente, e aí eu retomo isso de novo, porque Deus não pune ninguém. Essa é a verdade número 6. Deus não pune ninguém. Deus não está te punindo. Deus tá de boa. Deus tá na dele. Deus tá tranquilão. Quem tá se punindo é você. Quem se pune, quem se culpa, quem tem medo, quem faz a vida não andar é você. Quem tem dificuldade com relacionamento é você, porque você às vezes não sabe ouvir. Quem tem dificuldade com a vida financeira é você, porque às vezes você não sabe se planejar, porque às vezes você não tem foco. É você que é responsável pelos seus problemas, não é Deus. Tira Deus dessa função de um cara que está controlando a tua vida. Deus não tem um caderninho dos rancores. Onde fala, Mariazinha aqui não ajoelhou hoje para rezar, mas fulano de tal não jogou o lixo, menos um ponto, né? Fulano de tal, fez coisa boa ali, deu sopa pro mendigo, então mais um ponto. Não existe isso. Você tem que praticar as suas ações
porque aquilo ali te coloca no estado de graça. Você pratica o bem, você leva benefício aos seres, porque aquilo ali faz parte da sua própria essência, pois você sabe que você e aquele ser são um. E o amor, ele é uma energia que conecta as pessoas. É por isso que a gente faz coisas boas. E a gente não faz coisas ruins porque a gente sabe que aquilo ali não traz felicidade. Não é porque Deus vai te punir. Então, verdade número 6, Deus não pune ninguém. E agora que a gente vai à questão, que é uma questão que eu já falei, mas vou falar agora dedicada a ela. É a questão da reparação. A gente tem apenas consequências materiais no mundo material do que a gente faz, ou a gente tem consequências para além disso. Ou seja, no ponto de vista da espiritualidade, é de boa eu fazer qualquer coisa, porque afinal de contas, se pecado não existe e Deus não vai me punir, quer dizer que eu posso chutar o balde, eu posso ir lá e matar alguém, eu posso ir lá estuprar, eu posso ir lá e praticar maldades, né, maldades sem número? Poder você pode, né? Você pode fazer o que você quiser. Mas a consequência disso, ela não é a punição, mas a consequência disso, quando você fere uma lei divina, você fere a lei de Deus, a consequência disso é a necessidade de reparar. A necessidade de reparar, ela que gera uma coisa chamada um débito. Débito é um processo energético que fica vibrando no seu campo e em outras estruturas, posso gravar um vídeo só sobre isso. É um sistema muito complexo, mas enfim, ele é um processo que surge dessa ruptura de uma lei, né? A ruptura de uma lei divina, de uma lei divina no sentido de lei natural, lei que rege as coisas, né? Dessa ética universal, a gente pode chamar de cosmoética universal, a gente pode chamar de lei divina, a gente pode chamar de lei do amor. Ou seja, é esse processo de você interromper o processo evolutivo de alguém, ele gera uma necessidade de reparar, ele não gera uma necessidade de punição por alguém, mas sim uma necessidade sua de reparar. Um ótimo exemplo é as pessoas que nascem, às vezes, com dons incríveis de cura. Se você for pesquisar, a pessoa nasceu com dom de cura porque ela tinha um débito relacionado a mortes. Ou seja, ela fez muito mal para várias pessoas, ela causou processos de interrupção de evolução de uma série de seres, e ela vem ali com dom de cura para poder quitar esses débitos, ou resgatar este karma, ou pagar estes pecados, mas não é resgatar karma, nem é pagar boleto, nem é pagar pecado, que isso não existe. Você tá queimando o débito. E você queima esse débito assim. Você queima o débito tendo ações que reparem aquilo que você fez. Da mesma forma, por exemplo, eu posso vir aqui e roubar um celular. Hoje, se eu pego o seu celular e sair correndo, eu sou preso. É um crime de furto. Mas a gente poderia, talvez, tirar um pouco da lógica punitivista e falar assim, olha, fulaninho, você que pegou o celular da pessoa e saiu correndo, que tal você pagar o celular para ela de novo, restitua o celular e aí a gente fica quite, a gente fica de boa. Ah, mas fulaninho não tinha que se fuder, não tinha que queimar no mármore do inferno. Não, cara. Isso, assim, é uma ideia dos homens. O universo não funciona assim. Você tem, às vezes, tem seres que são seres horríveis em vidas passadas, pessoas que torturaram, pessoas que queimaram vilarejos, queimaram crianças, fizeram coisas horríveis, e hoje está aí, andando de boa. Por quê? Teve seu processo de queima de débito, né? Através de ações boas, ações positivas. Essa ideia de que a pessoa vai ficar no inferno, isso não existe, gente. Inferno não existe. Inferno, ele é um estado mental. A gente oscila, a gente vai para o inferno, para o céu, para o paraíso, a gente vai para a obtusidade mental, a gente vai para os reinos, né, do Sansara, maravilhosos, inclusive, essa percepção, por estados mentais, e não porque alguém nos manda para lá. Então a verdade número 7 é: reparação não é punição. Gente, e tudo isso por quê? Porque a lei dos homens, ou seja, furtar um celular, não é a lei de Deus. Deus não vai te punir porque você furtou um celular, Deus não vai te punir porque você jogou lixo no chão, nem porque você atirou numa pessoa, porque você fez várias maldades que a gente considera que é errado. E é por isso que Jesus, quando os sacerdotes chegam para Jesus e perguntam sobre os impostos, ele fala que dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, porque o meu reino não é deste mundo. Ele está falando justamente, olha, gente, massa aí que vocês estão, né, bolados com os romanos, não acho eles também legais, não boto fé em romano, mas assim, não me vem pedir, velho, pra eu cagar regra, você tem que pagar imposto ou não pra Roma. Minha lei, meu reino não é desse mundo. É justamente isso, as leis de Deus, as normas divinas não são as leis dos homens, apesar de que muitas vezes tentam enfiar a goela abaixo da gente, que né? Não, a gente não pode fazer isso porque é contra a lei de Deus, porque Deus não gosta dessas coisas, mas isso não existe. Então, a lei de Deus não é a lei dos homens. Isso é a verdade número 8 que não te contaram.
Isso porque Deus orienta, Deus sugestiona, Deus é amor. E não punição, e não normatização. A normatização, a punição, eu sei que isso é difícil, assim, você agora ter que ter, o discernimento de fazer tudo aquilo que você acha que tem que ser feito e não simplesmente seguir um livro. Mas o processo evolutivo é o processo da autonomia. A gente tem que desenvolver autonomia em relação a um poder supremo, a um pai punitivo, um pai que dá, um pai que pune, e transformar essa figura de Deus numa figura de amor incondicional, numa figura de ressignificar o processo de Deus como um processo de amor, um processo de orientação, um processo de graça, e não como um processo punitivo ou um processo quase que mendiquesco, assim, onde você fica mendigando as benesses divinas, onde você fica mendigando perdão, mendigando a sua entrada no céu. Você se tornar consciente da sua espiritualidade, o processo de despertar espiritual, ele tem muito a ver com autorresponsabilização e tem muito a ver com tomar a rédea das vidas nas suas mãos. Isso é despertar. E, gente, para finalizar, quando a gente fala em lei divina, eu tô falando da lei do amor. Eu tô falando da lei que rege a conexão entre as pessoas. Eu tô falando da lei da evolução, a lei do conhecimento. E é por isso que eu falei que você tem consequências e a necessidade de reparar quando você interrompe o processo evolutivo de alguém. Porque a lei divina, ela é essa. Ela é a lei do conhecimento, de você absorver conhecimento e se libertar através do conhecimento. De você conhecer as coisas como são, E quando você conhece as coisas como são, não é porque você agora sabe construir um motor atômico. É porque você compreende, e é tão simples, né? Mas ao mesmo tempo tão complexo, e tão difícil, e tão valioso, porque entendimento e compreensão não é só processo cognitivo, mas também um processo de frequência, um processo vibracional. Quando você compreende que você e o outro são um, e você compreende que vocês são formados, você é a planta lagartixa, vocês têm uma mesma energia divina, vocês fazem parte da mesma centelha divina. Quando você compreende isso, você compreende a lei, né? Esse mistério da lei. O mistério da lei é o mistério da evolução. A lei de Deus é a lei da evolução, é a lei do conhecimento, é a lei da geração, é a lei dos tronos sagrados, né? E por isso que há uma confusão muito grande entre não matarás com a lei de Deus, entre amar Deus sobre todas as coisas com a lei de Deus, amar o próximo como a ti mesmo com a lei de Deus. Porque, de fato, tem nuances muito parecidas, porém a interpretação, o sentido que a gente dá sobre essa lei, ela vai se deturpando com o tempo, porque a gente está muito afastado da fonte. A gente se reconectar com a fonte, né, a gente se religar, é o sentido da verdadeira religião, né? Religião vem do latim religare. Então, é essa a lei de Deus. A lei de Deus é você compreender que nós todos somos amor, e que o amor conecta, e que a vida serve para a gente agregar conhecimento, para a gente buscar conhecimento, internalizar esse conhecimento, e a partir desse conhecimento a gente se libertar. A gente amar, a gente ser feliz, a gente trazer bem para as pessoas, fazer bem para o próximo, a gente trazer liberdade, benefícios aos seres, a gente trazer iluminação, a gente trazer visão, a gente poder ver as coisas como elas são. A lei de Deus ela é um processo complexo, mas ao mesmo tempo é um processo simples, que é a lei do amor. E essa lei não pune, essa lei não quer nada, essa lei só quer amor, né? Como ela simplesmente é. Então a verdade e última verdade número 9, é que a lei de Deus é a lei do amor. Então, cara, segue essa lei sem medo do que você vai fazer, sem culpa do passado, sabe? Seguindo em frente sempre, se libertando, e joga esse karma todo para trás. Se livra disso, se livra dessas amarras. Elas não servem a nada, elas só prendem a gente no passado. Ok? Ufa, gente, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Esse foi o meu recado. Se esse conteúdo foi útil para você, dá um like, se inscreve no canal, compartilha essa mensagem com quem você acha que pode se beneficiar com isso que eu estou expondo aqui. Tem muita gente assim que precisa girar essa chave, que precisa entender que a vida é mais que punição, que a vida é a gente, sabe, tomar decisões e seguir isso. Tem muita gente que precisa girar essa chave de que, meu Deus, eu perdi meu voo porque o karma. Não, você perdeu o seu voo, cara, porque tu acordou atrasado, sabe? Então compartilha isso com seu primo, sua mãe, sua tia, seu amigo, no grupo de WhatsApp da família. Se essa mensagem tocou o seu coração, também vai tocar o coração de muita gente. E é pra isso que a gente tá aqui. Então é isso, fiquem na paz, vibração, a gente se vê sempre. Nossa, que sede. É o meu karma de ter falado muito. Vou tomar uma aguinha aqui.